Senhores, um bom dia. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet no canal YouTube da FGV e também no portal do IBRE. Sendo assim, nosso cordial bom dia também aos espectadores, a quem agradecemos pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos. É com imensa satisfação que os recebemos hoje aqui para o primeiro Real Money Forum, um evento promovido para apresentar e debater temas relevantes que auxiliem o crescimento econômico, buscando contribuir com propostas de políticas públicas para o novo governo que toma posse em 2019. Para tanto, esse evento irá abordar temas como um novo modelo previdenciário para os trabalhadores, onde se destaca um modelo misto de repartição e capitalização. Este evento é uma realização conjunta entre o Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais, CODEMEC, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, e o Instituto Brasileiro de Economia, IBRE. E não poderíamos deixar a oportunidade para agradecer aos patrocinadores que apoiaram a realização deste evento. São eles: Itaúsa, Empíricos, Brookfield, CNC, Sindicor RJ, PwC, Abrasca, AMEC, Anbima, Ancor, Fiabix Rio. Agradecemos a eles e também a todos pela participação. Com certeza, com a participação de todos, teremos 2 dias de muito proveito e de agradável convívio. Para darmos início, convidamos para compor a sessão de abertura o presidente executivo do Comitê MEC, Tomás Tosta de Sá. O presidente do Conselho Diretor do CODEMEC, Paulo Manuel Protásio. O diretor do Sebrae RJ, Evandro Peçanha. O diretor da Comissão de Valores Mobiliários, Carlos Rebelo. E a diretora do Mercado de Capitais do BNDES, Eliane Lustosa. Convido para que se acomodem e passo agora a palavra para a sua saudação de boas-vindas e mensagem de abertura para o presidente do CODEMEC, Tomás Tosta de Sá. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os participantes da mesa, a minha amiga Eliane Lustosa, diretora de Mercado de Capitais do BNDES, representando meu amigo Diogo Oliveira, que não pôde vir, presidente do BNDES. Cumprimentar o Paulo Protásio, presidente do Conselho do CODEMEC e presidente da Fomenta Rio. Cumprimentar meu velho amigo Evandro Peçanha, companheiro de muitas lutas. Cumprimentar meu companheiro de CVM, Carlos Rebelo, hoje diretor da CVM também. Inicialmente, gostaria de agradecer a plateia aqui presente que veio nos prestigiar. Agradeço também ao Carlos Ivan Simonsen Leal, que por motivo de viagem não pôde estar aqui conosco, pelo apoio à realização desse fórum, colocando a FGV IBRE para organizar com o CODEMEC esse evento. Agradeço ao Luiz Guilherme Shimura e toda a equipe da FGV, em especial o Cláudio Assunção, responsáveis por toda a parte administrativa e financeira do fórum. Agradeço ainda a todos os palestrantes, debatedores e mediadores, que atenderam o nosso convite para brilhantar esses 2 dias de apresentações. Finalmente, agradeço a Itaúsa, a Empíricos, a Brookfield, a Confederação Nacional do Comércio, os Sindicatos Corretores do Rio de Janeiro e a Pricewaterhouse, sem cujo patrocínio não teríamos realizado o fórum. Dividimos o programa em 2 dias para podermos tratar no primeiro de temas estruturantes fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país e no segundo de temas relevantes para o crescimento da atividade empresarial.
Desenvolvimento econômico e crescimento empresarial numa economia de mercado só se consegue aumentando a produtividade dos fatores de produção. O capital humano por meio da educação e da inovação. O capital financeiro por meio da alocação eficiente da poupança disponível pelos instrumentos do mercado de capitais e os recursos naturais, pelo meio da exploração inteligente e com respeito ao meio ambiente. No Brasil, a poupança privada é, em sua maior parte, sequestrada pelo governo, pelo alto nível da tributação e pela emissão de títulos para financiar seu déficit fiscal. Roberto Campos, em uma de suas últimas entrevistas dada na televisão, dizia que para o Brasil crescer, precisávamos de mais poupança e educação de boa qualidade. Não vou repetir aqui os números vergonhosos de nossa poupança em relação ao PIB, quando comparado com outros países em desenvolvimento, nem o posicionamento da qualidade de nossa educação nos estudos apresentados por organizações mundiais. Os dois primeiros painéis de nosso fórum tratam da importância da criação de uma nova previdência para novos trabalhadores, que possibilite a formação privada de longo prazo e lhes dê a garantia de uma aposentadoria digna no futuro e a possibilidade de participarem do capital das empresas, as grandes geradoras de riqueza na economia, além de proverem recursos para o financiamento dos investimentos nas infraestruturas, logística e social, que lhes garantirão uma melhor qualidade de vida. Cursei mestrado da Universidade de Nova York, pouco tempo depois dos Estados Unidos mudarem o regime de seus fundos de pensão, de benefícios definidos para contribuição definida em 1974, gerador de um modelo previdenciário em regime de capitalização. Para que se tenha ideia do efeito que isso provocou na formação da poupança previdenciária americana, ela cresceu de 30% do PIB em 1970 para 115% em 2000. Sua aplicação, que era apenas 30% em ações das empresas, chegou a 70% em 2000, tornando os trabalhadores americanos os maiores sócios de suas empresas. Peter Drucker, em seu livro A Revolução Invisível, em 1975, corretamente prognosticou que os Estados Unidos seriam o maior país socialista de mercado do mundo, enquanto a União Soviética se manteria como a maior economia capitalista estatal. Nas décadas de 80 e 90, surgiu a nova economia americana, com 35 mil startups, pequenas e médias empresas, acessando o mercado de capitais via fundos de venture capital, private equity e bolsas. Distorções ocorridas logo após a bolha da internet em 2001, a falta de governança e o exagero da distribuição dos lucros das empresas em benefícios de seus executivos provocaram sérios danos à imagem do mercado de capitais dos Estados Unidos, provocando uma enorme redução de empresas listadas em bolsa. O Brasil terá a oportunidade de mostrar ao mundo um modelo de economia de mercado em que o lucro gerado pelas empresas pode ser melhor distribuído entre os 3 fatores de produção, reduzindo as desigualdades geradas pelo regime capitalista e consolidando-se num novo capitalismo solidário, que poderá ser tema em breve de um novo fórum. Na sequência dos 2 painéis de discussão da nova Previdência, abordaremos a questão da retomada dos investimentos logístico e social. Amanhã, iniciaremos o dia discutindo temas voltados para o empreendedorismo, a inovação e a pequena e média empresa. No início da década de 70, o mantra nos Estados Unidos era: o que é bom para a General Motors é bom para a economia americana. Esse mantra foi substituído na segunda metade pelo: o que é bom para a pequena e média empresa é bom para os Estados Unidos. Um estudo mostrava que, além de serem responsáveis pela geração de um maior número de empregos na economia, apresentavam também o melhor retorno por dólar investido no desenvolvimento da inovação e tecnologia. Realizei em 1981, com Roberto Teixeira da Costa, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o primeiro seminário sobre Venture Capital, e em 1994, como presidente da CVM, regulamentei esse instrumento de apoio às startups pequenas e médias empresas.
Os 2 painéis da parte da manhã, empreendedorismo e startups, e inovação e tecnologia, indicarão como o Brasil está avançando nessas questões. Na parte da tarde, debateremos a importância de aumentarmos o número de empresas listadas em bolsa no painel Mercado Brasileiro de Acesso. E por que o Brasil não pode continuar com tão poucos brasileiros como sócios de suas empresas no painel Ampliação da base de acionistas individuais. Para finalizar, aproveitando que estamos na semana das eleições, o painel de encerramento discutirá perspectivas do cenário eleitoral. Apesar de estarmos vivendo uma das maiores crises institucionais do país, não posso deixar de expressar minha visão otimista do Brasil para as próximas décadas. Um Brasil que foi durante 80 anos, de 1900 a 1980, a economia que mais cresceu no mundo. Acredito nessa perspectiva porque vejo uma nova geração de jovens empresários que não mais estará à espera do governo para empreender, mas estão dispostos a criar suas empresas, aumentando a produtividade de seu capital humano com criatividade e inovação, deixando a tranquilidade do emprego nem sempre garantido. E convido vocês a trabalharem com muito esforço e amor para recuperar a imagem do Rio de Janeiro, hoje tão desacreditado, e já foi o centro político, financeiro, do mercado de capitais e da formação intelectual no Brasil, auxiliados agora pela recuperação da produção do pré-sal, que infelizmente foi fortemente prejudicada no governo passado com a mudança de seu modelo de exploração. Mais uma vez, agradeço a todos e desejo um exitoso primeiro Rio Money Forum. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o presidente do Conselho Diretor do CODEMEC, Paulo Manuel Protásio. Nada como ter know-how, né? O mais importante que eu acho que esse... Bom dia a todos vocês. Fico contentíssimo de estar partilhando com vocês nesse nosso encontro. O primeiro evento que foi feito pelo nosso querido amigo Tomás, ele foi feito na instalação da Bolsa de Valores aqui no Rio, no auditório. E lá, praticamente, só tem a parte do centro. Não tinha nem a direita, nem a esquerda. Mas como a gente está vivendo um momento interessante, eu diria a vocês, por que vocês escolheram a direita ou a esquerda, se o centro está vago? Mas é reservado para nós, a sociedade, ela não está ocupando esse espaço, então dá nisso. Ou seja, você acaba tendo que seguir os partidos. Eu acho que está na hora da sociedade olhar para isso, e eu acho que esse seminário ele vem muito de encontro a isso. Eu estou muito satisfeito, contente mesmo, do Tomás ter soerguido o trabalho que ele fez pelo IBMEC durante tanto tempo e nascido outra vez por conta do grupo de pessoas que preocupadas estão com o Brasil de forma definitiva. O temário que está sendo coberto aqui é um temário audacioso, ou seja, porque ele é amplo, ele é enorme, ele é riquíssimo. Então, a primeira proposta que eu fiz para a Helena Lustosa, quando chegou aqui, é quem sabe nós podemos, como instituições no Rio de Janeiro, aqui instaladas, acostumadas a pensar no Brasil, muito mais do que no próprio Rio de Janeiro, possamos nos agregar pós esse seminário e trabalhar para que ele realmente faça aquilo que Tomás tanto deseja, que é tratar de fazer uma apresentação para quem chega. E esse quem chega, a gente vai decidir nessas próximas semanas, provavelmente somente até no dia 7 mesmo. O que eu diria para vocês é que a nossa oportunidade é enorme, é gigantesca. Eu estou pensando em como, de que forma podíamos expressar isso através de cada um desses itens que estão propostos na agenda.
Vou pegar um reservado à atividade da tecnologia. A tecnologia, na realidade, incorporada a uma política pública, ela representa uma mudança de patamar. Ou seja, ela não é simplesmente uma oportunidade. Ela é uma mudança estrutural e de comportamento e de cultura. Mais do que isso, é de entender o que está se passando no mundo, onde todo mundo se mostra insatisfeito, mas ninguém, aparentemente, traz a boa direção. Trump é uma dessas questões. Ele diz a todo mundo nas Nações Unidas que o que ele está fazendo é muito bom, porque não tem ninguém lá que tenha feito melhor nos últimos anos. Por que o Brasil não pode fazer também uma outra guinada dentro desse mesmo processo? Pela própria Previdência, onde a solução, Paulo, está sendo estudada há tanto tempo e a gente não sabe bem como se comportar nem que forma fazer. Então, dada a tecnologia, eu diria a vocês, a mudança real, bastante raiz dentro dela, profunda, é a das áreas metropolitanas. A metrópole hoje ela congrega não só a concentração do número de demandantes, habitantes no nosso mundo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, como ele está crescentemente se transformando num centro onde os problemas devem ser definidos, discutidos e resolvidos. Então, essa proposta, aqui na Fundação Getúlio Vargas, tem muito cabimento. A relação que ele construiu, Tomás, com a Fundação, é válida, não só pela boa acolhida que ela nos deu dentro desse processo de aqui estar organizando, fazendo todos os aparatos necessários para fazer uma boa reunião. Mais do que isso, é a capacidade da gente poder encontrar nos estudos, na área de análise e tratamento do conhecimento, coisas que serão transformadas em ação. O que está precisando realmente do programa para a nossa ação é agir dentro daquilo que é a expectativa que a própria população tem. Eu nunca vi, em toda a minha vida, um processo político igual a esse. Eu falo recente, não falo anterior. Esse de agora é de arrepiar. A história vai fazer jus ao que está acontecendo. Nós não tanto, porque estamos muito próximos ao evento. E ao estar próximo ao evento, não percebemos os seus valores. E ao não perceber os seus valores, não atuamos com a mesma impetuosidade e direcionamento que precisa ser feito. A mudança chegou. A mudança não pode ser interrompida. Quem fizer o tranco na porta vai ter ela arrombada. Quem não trouxer a solução para a mesa vai ser superado. Quem não fizer alguma coisa que está sendo pensada pelo menos há 30, 40 anos, me desculpe, você está velhinho, na área do mercado de capitais, vai levar uma trombada. Ou seja, o que eu vejo nessa sala aqui, e nesse momento, e nesses 2 dias, é de que as coisas vão sair do papel. Vou dar um exemplo, um único exemplo. O Japão. A primeira vez que eu fui encontrar realmente uma diferença no Japão foi quando encontrei lá um Ministério de Ciência, Tecnologia e Indústria, único no mundo, naquela época, para mim, que unia todos esses elementos num só chapéu. E em Nova York, eles já apresentaram pela primeira vez um projeto chamado Teletópia, que era telecomunicações e utopia. E era a única palavra que em japonês estava escrita numa grafia da nossa língua. Por quê? Eles desejaram, naquela ocasião, esperar a chegada da virada do século, onde eles tivessem 10 cidades em conglomerados importantes no quadro japonês que fossem qualificadas como globais. Ou seja, aeroporto, porto, atividades de conhecimento, centros de estudos, análise, câmbio e troca, área de todas as formas estariam lá consagradas.
Das 10, eles conseguiram fechar 6. As 6 cidades hoje japonesas são as que são a matriz do processo. Agora, recentemente, numa reunião que houve, que é anual, acontece uma coisa chamada CeBIT, que é uma reunião na Alemanha, feita propositalmente para trazer a tecnologia à exposição de cada um dos grandes interessados em todos os sentidos na área da indústria da produção, segmento da atividade de conhecimento de todas as ordens. Eles se apresentaram e o primeiro-ministro japonês foi o principal convidado. O que ele apresentou lá? Ele apresentou lá o programa da Cidade 5.0. E o que é essa Cidade 5.0? 4.0 a gente até entende. A 5.0 é a submissão da tecnologia à cidadania. Ou seja, é você fazer ela servir a você. Não você se escravizar dentro do processo. E foi essa a lição que a nossa primeira-ministra alemã disse para o próprio ministro em si, que a Alemanha também vai usar. Eu não quero dizer a vocês que isso seja uma novidade, não. É um processo. Mas o Brasil está pronto para isso. E mais do que isso, é o único que pode queimar etapas. É o único que pode mudar comportamentos. Por quê? A gente vai ver isso no dia 7. Ninguém está percebendo que uma condução de uma eleição possa ser feita sem grana, sem gente, sem ação estratégica, sem ação em comportamentos políticos consagrados e sem partido. Ela está em processo. Digo mais ainda, dentro desse procedimento, nós vamos fazer uma escolha. E essa escolha vai ser também num caminho que nós não podemos mais traçar diferente. Ele já está traçado. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade de vocês participarem, mas entreguem-se também à discussão. Façam dela o ponto de partida. Eu não tenho muito o que fazer hoje, por conta de que não é a minha praia, mas amanhã eu vou estar tentando fazer o máximo de contribuição, porque é a minha praia. Então, gente, bom dia, um bom trabalho, e eu quero saber que vocês têm toda a chave da porta aberta no nosso conselho para fazer uso dele da forma que vocês quiserem. Muito obrigado. Passamos a palavra a seguir para o diretor do Sebrae RJ, Evandro Peçanha. Obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui os participantes da mesa, doutor Rabelo, doutora Heloísa, amigo Tomás, Paulo Patazzi. Estou aqui, com a missão de representar o nosso presidente, Guilherme Afif Domingos, do Sebrae, que infelizmente ficou retido em São Paulo e não pôde estar presente, me pedindo para cumprimentar o Tomás, de quem ele é um grande admirador, e sempre que possível, aliado nessa luta pelo fortalecimento do nosso mercado de capitais e o financiamento e a capitalização do segmento das micro e pequenas empresas. Esse é o foco do nosso trabalho no Sebrae, Eu sou diretor aqui no Rio de Janeiro e buscamos, no Brasil inteiro, apoiar e desenvolver esse segmento, que hoje temos cerca de 12 milhões de empreendedores no Brasil. 60% aproximadamente da mão de obra ocupada formal estão nas pequenas e médias empresas. Cerca de 25% do nosso produto industrial é criado por pequenas e médias empresas. Então, o papel dessas empresas ainda, apesar da existência do Sebrae já há quase 50 anos, ainda está num processo de maturação, de amadurecimento. Muitas políticas foram criadas, muitos incentivos, programas, o próprio Sebrae se expandiu bastante, mas ainda há muito o que fazer por esse segmento empresarial. Tomás, minha satisfação de estar aqui, não só pela nossa amizade pessoal, mas pela presença na casa, na fundação, da qual sou
originário ali daquelas salas ao lado, fui aluno aqui da IBAP, e também do orgulho aí de ter te ajudado nesse primeiro seminário que você se referiu lá de Venture Capital em 1981, lá na Associação Comercial, então com o nosso Paulo Protásio. As pequenas empresas, né, têm esse papel relevante e estratégico na economia, internacionalmente, né, globalmente, e o SEBRAE busca apoiá-las e fortalecer tanto no campo da gestão e, mais recentemente, com mais ênfase no campo da inovação. A inovação, o empreendedorismo de base tecnológica, a criação das chamadas startups, né, as empresas de jovens universitários. O SEBRAE tem um amplo programa de integração com as universidades nesse aspecto, buscando ajudá-los a estruturar e modelar os seus negócios, oferecendo mentorias, né, para consultoria da criação dos projetos e também promovendo acesso a mercados, né, promovendo negócio, organizando hackathons, né, encontros de negócios, e o encadeamento tecnológico, aproximando as pequenas empresas das grandes empresas para que elas possam oferecer soluções nos seus desafios e nas suas necessidades de inovação. O SEBRAE, nesse campo do capital empreendedor, nós temos uma política, né, cujo objetivo é não só fomentar a criação das startups, mas estabelecer conexão entre investidores, anjos e de venture capital com as pequenas empresas. E também um programa de aceleração para desenvolvimento desses negócios. A participação do SEBRAE no programa se dará, né, está prestes a ser lançado através da publicação de um edital público, né, para apoio a fundos de investimento, viu, Tomás? O AFIF já aprovou na diretoria um aporte de cerca de 50 milhões de reais para apoiar 5 fundos de investimentos, buscando a capitalização, buscando o apoio a essas empresas, né, que forem selecionadas. Os critérios de apoio vão ser empresas que, obviamente, estejam participando das ações que o SEBRAE desenvolve, né, nos segmentos de tecnologia de informação, agronegócio, biotecnologia, novos materiais, em diversos segmentos, né? Isso será anunciado brevemente. Teremos também um perfil de investidor, de investimento limitado, né, até empresas de 4.800.000 de faturamento anual, é o segmento para o qual o SEBRAE se destina a trabalhar e atender, e os financiamentos, o aporte se girarão em torno de 500 mil a 1 milhão de reais. Então, Tomás, essa é a notícia que eu trago, né, do apoio do SEBRAE aos fundos de investimento e de participação. Acho que o SEBRAE avança, né, nas suas ações, ingressando nesse campo da capitalização das pequenas empresas. Não era, né, no passado muito forte essa ação, mas o AFIF tem isso como quase que uma mantra na sua gestão. Então, quero agradecer o convite em nome do SEBRAE, colocar o SEBRAE, né, ao lado, né, do CODEMEC. Paulo já nos conhece desde a fundação, praticamente, e BNDES, temos grandes, né, projetos em conjunto, parceria, certamente vamos também fortalecer essas ações. Então, muito obrigado, votos de muito sucesso aí nos painéis, nos debates, e esperamos também colher contribuições, né, ter um aprendizado para aperfeiçoar os nossos mecanismos. Bom dia a todos, muito obrigado. Ouviremos agora o diretor da CVM, Carlos Rebelo. Bom dia. Primeiramente, até por dever de ofício, devo chamar a atenção de vocês que as opiniões que eu vou emitir não representam necessariamente a opinião da Comissão de Valores Imobiliários, que é composta por 5 elementos do seu colegiado, e, portanto, algumas opiniões são pessoais, mas a maioria está em consonância
com o pensamento da CVM, embora eu só esteja lá há uma semana. Eu gostaria de homenagear o nosso grande presidente da CVM, que foi o Tomás, que fez um belíssimo trabalho na agência, e é um prazer estar aqui de novo com você nesse painel. Primeiramente, gostaria de colocar que nós temos um ambiente macroeconômico com alguns indicadores positivos para pensar em termos de futuro de médio e longo prazo do nosso mercado de capitais. Coisas que talvez nem eu acreditasse estão acontecendo, por exemplo, a taxa básica de juros e a inflação em níveis civilizados, digamos assim. Foi reativado dentro do governo federal, pela iniciativa do Ministério da Fazenda, um grupo de trabalho que envolve todas as agências que trabalham no sistema financeiro nacional, como BNDES, CVM, Banco Central, SUSEP e outras, para discutir políticas públicas em relação ao desenvolvimento do mercado de capitais. Isso é uma iniciativa muito positiva para coordenar esse desenvolvimento e propor medidas que abarquem um rol maior de entidades. O que se espera é que um terceiro componente, que seria o equilíbrio fiscal, ele possa ocorrer, enfim, num futuro próximo. E, com isso, que já foi falado pelo Tomás, os títulos públicos deem algum espaço para o mercado de capitais, para os investimentos privados. Bom, a mim me traz tristeza ver poucos indivíduos terem ações e empresas brasileiras precisarem ir aos Estados Unidos para captar recursos. Também li uma notícia recente que, no primeiro semestre deste ano, foram abertos mais de 1 milhão de empreendimentos e que 50% deles vão morrer em 2 anos. Então, o que a CVM pode fazer, está fazendo a respeito desse olhar para frente? Na verdade, a nossa missão, definida pela lei, ela estabelece um componente de desenvolvimento de mercado. Mas esse desenvolver mercado, ele deve ser feito sem perder o foco na manutenção da sua integridade. Então, é um processo de equilíbrio entre medidas de aumento de flexibilidade das normas com maior responsabilização dos agentes. Então, eu poderia citar 3 iniciativas que estão sendo encaminhadas dentro da CVM no sentido desse desenvolvimento. A primeira é a redução dos custos de observância. Isso significa que, todas as normas emitidas pela CVM foram identificadas medidas que são redundantes e que, efetivamente, geram um custo de observância para os regulados muito alta. E está se fazendo uma grande peneira dentro da CVM para eliminar esse excesso ou redundância de normas. Essa semana que passou, discutimos, são várias instruções que estão sendo simplificadas e conteúdo reduzido para reduzir essa burocracia. A outra questão é que a metodologia de custo-benefício será implantada no lançamento de novas normas. Então, sempre que houver um projeto de uma norma nova para o mercado, ele será precedido de uma análise de custo-benefício, e somente será lançado em audiência pública aquele que o benefício superar esse custo. É uma grande e justa reclamação do mercado.
Mas, principalmente, o que me atraiu para essa oportunidade que me foi dada pelo ministro da Fazenda e pelo presidente da CVM de voltar ao órgão foi o projeto de formação de capital. É um projeto de uma discussão ampla sobre as ofertas públicas e com base num estudo que está sendo feito e vai ser discutido até o final desse ano, da experiência de países do exterior desenvolvidos, só para citar, nos Estados Unidos, em 2012, vendo que o mercado de capitais não desenvolvia contento para a sociedade americana, foi lançado todas medidas de um projeto para simplificação dessa captação de recursos que se chamou de Jobs Act, lá, que é uma lei para a geração de empregos e negócios, e nós estamos observando isso para que simplificar e que o mercado de capitais possa atender empresas de todos os tamanhos e todos os tipos de negócio. Nós só não abrimos mão da transparência e da proteção dos investidores, como eu falei no início. Essa maior liberdade dos agentes do mercado pressupõe maior responsabilidade. Então, em relação a isso, existe uma lei do ano passado, a 13.506, que reforça a CVM no exercício de sua função de supervisão e de sanção. Essa lei trouxe aumento de penas e a possibilidade da CVM realizar acordo de supervisão, que é mais conhecido do público como acordo de leniência. Isso é uma ferramenta muito importante para que haja sempre a liberdade, com a possibilidade de quem não atentar contra a integridade do mercado, ele pode ser apenado de forma dura. E, por fim, um projeto de longo prazo de cidadania, que eu gostaria de mencionar, que é a educação financeira, que teve início em 2007, através da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, no ano passado, esse projeto atingiu resultados que essa educação financeira já é adotada em 3.000 escolas públicas no país, e é um projeto de educação financeira de adultos direcionadas às pessoas do Bolsa Família e aposentados, que está sendo colocado para rodar, muito importante também nesse sentido. Até aproveitar a oportunidade de fazer uma propaganda que começa hoje, está começando agora às 10 horas, a Semana Mundial do Investidor. 70 países se reúnem para fazer reuniões diretas com investidores sobre os vários temas da educação financeira, esclarecimento do funcionamento de mercado de capitais, que vai do dia 1º até o dia 7 de outubro, com atividades em 10 estados da federação e participação gratuita de todos. Aos que estiverem interessados, essa programação está no site da CVM. Bom, muito obrigado. Convidamos agora para a sua mensagem a diretora de Mercados de Capitais do BNDES, Eliane Lustosa. Bom, muito obrigada, bom dia a todos. Tomás, obrigada pelo convite. Desejo aí sucesso ao longo do dia e do próximo, de hoje e amanhã, né, que serão 2 dias de intenso debate. É uma honra poder estar aqui, né? Estou representando o presidente Diogo, que não pôde vir hoje. Amanhã vou estar aqui debatendo justamente o mercado de acesso, né? E, assim, ouvindo aqui a discussão no painel, né, e pegando o desafio do Paulo, né, realmente acho que o mais importante, além das iniciativas de cada uma de nossas instituições, é essa coordenação, esse trabalho conjunto, né? Existe assim essa interação é que vai permitir o sucesso das iniciativas. Juntos não chegamos, né, a lugares muito longe, muito distantes, né? É importante que essa integração aconteça. Então, por exemplo, com o SEBRAE, a discussão de apoio a fundos, a gente tem discutido muito no BNDES, um dos itens
colocamos na agenda transversal do banco inovação, além de mercado de capitais e sustentabilidade. No caso de inovação, a gente tem discutido já há algum tempo investimento em fundos, o banco tem um investimento de quase um pouco mais de 3 bilhões, alavancando recursos no mercado de capitais de cerca de 16 bilhões de reais. Num contexto de restrição fiscal, é muito importante contar com o mercado de capitais e contar com essa parceria, que as iniciativas e as escolhas sejam feitas de forma a ter esse resultado positivo e concretizar iniciativas que possam ter impacto. Mudamos a visão no banco, de o que importa não é o desembolso, o que importa é o impacto que as ações vão gerar no mercado. Então, muitas vezes, um volume muito grande de recursos não gera o resultado positivo. É o que os economistas chamam de crowding out. O que se quer é o crowding in, o que se quer é buscar somar recursos públicos a recursos privados para que possamos ter o resultado final. E, para isso, coordenação, planejamento. Outra palavra importante que eu ouvi aqui é a questão da tecnologia. Evoluímos tanto em tecnologia e é inacreditável que a gente não consiga identificar uma coordenação no Brasil para que essas tecnologias nos ajudem, de fato, a dar um avanço, por exemplo, em segurança pública, que é algo que apavora a todos nós. Há soluções incríveis em diversos locais. E o que chama atenção é que essas soluções muitas vezes não avançam porque elas são isoladas, e não existe o interesse de continuar algo que uma determinada administração começou. Isso é que é triste, porque os esforços são grandes, se gasta muito recurso, energia. Ao se encontrar uma solução, a solução ela é atrelada a uma determinada administração, a um determinado grupo. Então, essa discussão, podermos somar esforços e justamente buscar soluções que passem administrações, que possam pensar e coordenar situações de longo prazo, com muito menos recursos, com muito menos dinheiro. Se você usar soluções tecnológicas para integrar bancos de dados, discussões de estratégia, inteligência, o resultado é muito maior do que o resultado se você fizer de uma maneira isolada. Isoladamente, você não vai ter o banco de dados, a informação necessária para poder agir. Então, esse é um ponto importante que entendo que, dentro dessa integração, podemos chegar a algo um pouco maior, algo que tenha realmente impacto aí como cidadãos. Esse eu acho que é o objetivo de todos que trabalhamos ou estamos próximos ao setor público, a sensação de que se pode fazer a diferença e que a cada movimento, a cada onda, se possa dar vamos dizer assim, um ajuste para um lado ou outro, mas que a racionalidade tem que imperar. A racionalidade fiscal, a racionalidade de que, de fato, é importante usar os recursos onde eles são necessários, onde vamos poder fazer a diferença. Então, colocando um pouco essa questão do banco, e tentando identificar que, no setor público, o BNDES é um agente que consegue transitar entre o mercado de capitais e o setor público. Essa parceria, a proximidade de estarmos aqui entendendo as empresas investidas dentro do mercado de capitais, as suas demandas, e, a partir daí, poder interagir dentro do governo, seja com a própria CVM, a gente discute muito com a CVM a partir de pontos que são identificados dentro das empresas investidas e oportunidades de melhoria na própria atuação da CVM ou de outros órgãos de governo. Esse grupo de mercado de capitais que o Rebelo mencionou é uma iniciativa muito interessante, onde todos os órgãos se reúnem para discutir conjuntamente formas de poder avançar em termos de regulação e atuação e eficiência. Uma das discussões interessantes que surgiu nesse grupo, por exemplo, é na regulamentação, por exemplo, de green bonds. Tentar identificar formas mais rápidas de você poder ter acesso aos incentivos fiscais, por exemplo, da Lei 12.431. Idem para investimentos de impacto. Então, assim, o que eu gostaria de colocar aqui é que acho importante esse trabalho conjunto, a possibilidade
num contexto de migração, de mudança de governo, onde se possa fazer esse debate educado a respeito de questões essenciais para o Brasil e que, a partir desse amplo debate que teremos ao longo dos dois próximos dias, que possamos pensar e refletir para que essas ações sejam avançadas no médio e longo prazo. Obrigada. Agradecemos as mensagens e também a participação nesta sessão de abertura que encerramos aqui, convidando a todos para que retornem aos seus lugares na plateia, excetuando o presidente executivo do CODEMEC, Tomás Tosta de Sá, a quem pedimos que permaneça para mediar a sessão que teremos a seguir. Nossos agradecimentos a eles, por gentileza. Não antes, é claro, de uma fotografia para guardarmos como recordação da participação neste evento.